Vamos para a palavra. Mateus capítulo 8, versículo 28. Sigamos orando pelos enfermos. Tem muita gente com gripe, com influenza, dengue. Muita gente. Você vê aqui uns lugares aqui, eu vejo, a fulano está com gripe, o outro está. A gente sabe que muita gente enferma. Se cuide. E você que vai entrar no propósito de jejum, eu vou dar uma dica. Compra vitamina C. Compra aquela vitamina, como é que chama aquela vitamina? Centrum. Estou fazendo o maior merchan aqui de graça para eles. Mas olha, eu estou tomando um que é voltado só para a imunidade, que é vitamina C, D e A, para não ficar gripado, né? Porque faz jejum, a imunidade vai lá para o pé, né? Então, fica atento aí. Mateus capítulo 8, versículo 28, coloquemos-nos em pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Vocês estão gostando do som, irmãos? O som tá bom? Tá benção, né? O irmão João, faz assim, João, lá, olha lá para trás, levanta a mão. É esse irmão aí que é o abençoado. Vou pegar, ele tem a barba de Arão, depois a gente pega na barba dele que lá desce o óleo. Uma bênção, louvamos a Deus pela vida dele, por todo esse processo aí que ele ajudou a gente a arrumar o som, e ele ainda vai fazer mais alguns ajustes. Então, Deus abençoe sua vida, João. Somos muito gratos. Mateus 8, 28 diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Jesus aqui era cearense, ele falou, pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Oremos. Pai, muito obrigado por tua santa palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Senhor, nós nos colocamos debaixo, ó Deus, das tuas asas. Pedimos que o Senhor fale conosco humildemente nesta manhã, por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Quantos querem ouvir Deus na sua palavra? Amém. Hoje nós vamos falar do diabo. Mas nós vamos falar do poder de Jesus. Jesus liberta, transforma e envia. Amém, irmãos? Irmãos, o diabo ele tem escravizado e destruído a vida de milhões, de milhares de pessoas. Você conhece alguém que está oprimida? Você conhece alguém que o diabo escravizou? E o inimigo ele trabalha de formas a oprimir a pessoa física, emocional e espiritualmente. A ação do diabo visa destruir a pessoa por completo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo de Satanás. O diabo quer acabar com o ser humano, ele quer acabar com aquele quem Deus imprimiu a sua imagem. E a bem da verdade, a ciência ela multiplicou muito e a ciência ela tem sido uma aliada para nós. Graças a Deus pela ciência, pelo conhecimento dos psicólogos, dos psiquiatras. Mas eu percebo, irmãos, que esse conhecimento humano, no qual muita gente, inclusive crentes, tem depositado a sua esperança e a sua confiança, tem servido de camuflagem para que o diabo ele possa se esconder. Ele se esconde para que as pessoas não venham discernir as ações dele na vida delas. E muitas vezes tais doenças, tais problemas são meios pelos quais o diabo tem se escondido. E é uma batalha espiritual, e a batalha espiritual é uma realidade.
E então a gente não está mais considerando a atuação do diabo. As pessoas já não têm mais pecado, elas têm problemas. E esses problemas, nos quais o diabo se esconde, então a pessoa não precisa de libertação, precisa de um remedinho. Precisa de um, eu não ignoro, irmãos, o lugar do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista. Eu mesmo já passei por psicólogo, eu mesmo já passei por psicanalista para tratar questões emocionais minhas. Mas a gente precisa resgatar o discernimento de que também existe uma batalha espiritual. O diabo não quer que você saiba que ele exista. O diabo diz, olha, na boca das pessoas, o diabo é mito. Aliás, surgiu até mesmo teólogos chamados liberais, que diziam que o diabo não existia, que o diabo ele é um mito, que não é verdade. Mas eu quero mostrar para você que, tanto para Jesus quanto para os apóstolos, o diabo não é mito, o diabo é real, a batalha espiritual existe, a batalha espiritual é uma realidade. Começa com Jesus no deserto. Mateus capítulo 4 diz que o Espírito levou Jesus para ser tentado por Satanás no deserto. E Satanás vai falar com ele, vai tentar imprimir em Jesus a mesma dúvida que ele imprimiu em Adão e Eva. Ele disse para Adão e Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? E o que Satanás quer fazer com Jesus? Tu és mesmo o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, ou seja, irmãos, o diabo atua por meio da dúvida para gerar em nós incredulidade e nos afastar de Deus. Colocar dúvida de que a Bíblia é palavra de Deus. Colocar dúvida de que o que está escrito é de fato revelação de Deus. Duvidar daquilo que Deus ensina por sua verdade. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele escreveu, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro, ele também nos advertiu lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, também deixou relatado, afirmou, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo existe. E ele atua para afastar a mim e a você da nossa relação com Deus. E precisamos prestar atenção nisso. E o texto que nós lemos aqui, Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34, Jesus está indo para a região dos Gadarenos. Lá em Marcos diz Gerazenos, regiões distintas. Parece não haver também uma certa conexão, uma sintonia entre os evangelistas, especialmente porque Mateus diz que são 2 endemoniados e Marcos, se não me engano também Lucas, vai dizer que é apenas um endemoniado. Quem dá mais, quem dá menos. Então, irmãos, eu, assim, lendo os teólogos, os comentaristas, eu me conformei e me senti confortável em que tanto Moody, MacArthur e outros teólogos preferem dizer que o evangelista Marcos procurou se atentar em um dos endemoniados, talvez um estado mais grave que o outro. Por isso, essa diferença, que um deu mais ênfase do que outro, e o outro procurou ser mais detalhista e fiel ao fato em si. Seja como for, a situação é dramática. Então a primeira lição, o diabo ele destrói a vida daqueles homens. Olha o que diz o versículo 28. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 3 e 5, a gente vai ficar passeando entre as duas passagens. Ele vai dizer o seguinte: esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. E no versículo 5, andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos
e pelos montes, ferindo-se com pedras. Irmãos, veja como o diabo é sagaz e ele é endemoniado. O diabo é endemoniado. Como ele é terrível. O diabo, ele possuía aqueles homens. Em Marcos 5:9 diz que a possessão, quando você vê Marcos capítulo 5, versículo 9, coloca para nós por gentileza. Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, irmãos, era um destacamento de aproximadamente 5.400 a 6.000 soldados romanos. Era um exército que causava temor. Se você visse 5.000, 6.000 soldados com espada, com escudo, com seu elmo e ainda em direção à sua cidade, era certeza de morte. Era uma legião. Uma legião. Por isso, esses demônios se autodenominam legião. Por quê? Porque somos muitos. Aqueles homens estavam totalmente tomados de espíritos malignos, que causava temor, terror. Não por acaso vivia nos túmulos. As pessoas não podiam sequer passar por onde eles estavam. Eles temiam, eles causavam temor porque eles eram violentos. Eles eram muito violentos, aqueles demônios. Eles eram terríveis, aqueles homens eram possuídos por demônios, ficavam furiosos e ninguém podia passar por aquele caminho. Pastor, existe possessão demoníaca? John Wesley, fundador da igreja metodista, ele escreve em um dos seus sermões: para que se tenha um conceito claro no tocante a este assunto, lembrarei que, segundo os registros bíblicos, como Deus vive e opera nos filhos da luz, o diabo vive, e opera nos filhos das trevas. Como o Espírito Santo possui a alma dos homens bons, assim o espírito mau possui a alma dos ímpios. Porque o diabo não é para considerar-se apenas como um leão rugindo, não meramente como um inimigo sutil que se lança de improviso sobre as pobres almas e as leva cativas à sua vontade, mas como o que nelas anda, que governa as trevas, ou a maldade deste mundo, dos homens do mundo e de todos os seus tenebrosos desígnios e ações, tomando posse de seus corações, ali estabelecendo o seu trono e reduzindo todo o pensamento à sujeição. Está continuamente operando nos filhos da desobediência. Fecha aspas a fala de Wesley. E o diabo, irmãos, ele atua atormentando a alma das pessoas. As pessoas perguntam: pastor, por que a gente não vê tantas possessões demoníacas como há 30, 40 anos atrás? Porque falta poder para a igreja? Porque a gente está jejuando pouco? Tem uma explicação lógica. 40 anos atrás as pessoas tinham menos conhecimento, as pessoas tinham menos informação. Você vai na Europa, aonde é o berço do intelectualismo, a gente não vê muita gente endemoniada lá. A gente vê mais pessoas endemoniadas na África, aonde o acesso à informação e ao conhecimento é menor. Como se explica isso, pastor? Simples. O diabo quer camuflar. O diabo não quer ser reconhecido. Aonde ele se manifesta mais vezes é porque as pessoas dão muita vazão a essa questão de questões sobrenaturais, onde tem muitos ritos. Por isso o diabo se revela dessa forma. E inclusive conheço até seitas aqui no sertão do Brasil, no sertão da Bahia, uma seita que eu não vou mencionar porque está no YouTube, mas para não sofrer um processo, né? Mas que diz o seguinte: a tese deles é de que os seus adeptos devem receber espíritos para que o mestre, o ancião daquela seita, possa evangelizar os demônios para tirá-los do inferno. Você acredita? É real isso. Então o diabo se aproveita da ignorância das pessoas para escravizá-las. Mas aonde existe mais conhecimento, mais intelectualismo, mais leitura, mais preparo, o diabo não vai aparecer como: sou Satanás, cheguei, sou o diabo, olha meu rabinho. Ele não vai chegar dessa forma. Pelo contrário, irmãos, ele vai se aproveitar do intelectualismo do ser humano para dizer: o diabo não existe. E ele vai continuar atuando nos filhos da desobediência de maneira camuflada. Ele é um parasita. Você está entendendo? Na África, com pouco conhecimento, ele se manifesta e domina, e a galera oferece
sacrifícios, oferece oferendas, e então ele escraviza as pessoas com esse entendimento. Na Europa, onde o intelectualismo é forte, então ele se esconde através da negação, para que não perceba as atuações dele. Ele continua atuando, e infelizmente esse intelectualismo que tem também permeado todo o Ocidente, aqui no Brasil, tem infelizmente afetado até os crentes. Os crentes ignoram, por não verem tantas manifestações demoníacas, ignoram as atuações do diabo, mas não percebe que ele está atuando e sugerindo que você se levante contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu filho, escravizando nas drogas, e você dizendo que isso é simplesmente um problema emocional, diferença de gênios, e ignora a batalha espiritual. Ignora que o diabo existe. É assim que ele atua, irmãos. Ele possui. O diabo, ele fazia aqueles homens viver na imundície e na morte. Veja como o diabo atua para levar a dignidade humana até onde o poço não tem mais fundo. O relato de Mateus não é por acaso. Mateus era judeu. Está escrevendo para judeus. O público-alvo de Mateus são judeus. E ele vai falar a respeito desse homem para o judeu. Primeiro, esse homem não era judeu, esses endemoniados eram gentios, não eram de ascendência judaica. E todo judeu, rabino, dizia o seguinte: dava graças a Deus por 3 razões. Primeiro, por não ter nascido gentio. Segundo, por não ter nascido cão. Terceiro, por não ter nascido mulher. Então, aquele gadareno, gerazeno endemoniado, era mesmo que nada. Primeira razão, preconceito. Segunda razão, irmãos, porque os judeus desprezavam os endemoniados. E esse homem, veja que situação triste, ele vivia entre os túmulos. Fui no cemitério 2 vezes semana passada. Uma para enterrar, né, o Toninho, e a outra para enterrar o defunto errado, que não era para eu estar lá. Cheguei lá e falaram assim: não, pastor, não é hoje, não era ele não morreu não. Eu falei, mas... Aí fui ler a mensagem. Vocês riem, né? Gastei gasolina, fui lá para o cemitério Vale da Paz, cheguei lá, eu vi a foto do homem lá e pensei que era o sogro de um pastor, e não ouvi o áudio do pastor. Cheguei lá, Giba, cadê o pastor? Não chegou, a filha do homem não está aqui. Gente, que absurdo, não veio nem a igreja. Cadê o pessoal e tal? Falei, tem alguma coisa errada. Aí ele, não, pastor, deve ter outro lugar que vela. Eu falei, vamos lá, tem outro? Qual é o nome do defunto? É tal. Aí chega lá, não, é lá mesmo. Aí eu fui ouvir o áudio. Não era ele, era outro. Nem conheci o defunto. Fecha parênteses. E aí, irmãos, aquele homem vivia na imundície. Porque também, para a cultura judaica, tocar em morto te tornava impuro. E os judeus acreditavam piamente que os túmulos eram lugares próprios dos espíritos malignos. O diabo, ele é imundo. E ele segue arrastando homens, mulheres e famílias, e até mesmo estruturas políticas, estruturas nas empresas, instituições, para a imundície. Você vai na Cracolândia, o que é que você vê? Gente oprimida, escravizada pela droga, imundície. Você pega aqueles homens que são presos por causa de pornografia infantil, imundos. Você pega o poder, o sistema de governo e as pessoas ali usando terno e gravata. Talvez não ficarão jamais endemoniados, mas o diabo atua na vida deles para que eles sejam corruptos e oprimam o pobre, que destruam os direitos
que introduzam valores que não são valores do reino. Ou seja, irmãos, o diabo ele potencializa a corrupção que já está dentro do coração do homem. Porque do coração do homem é que vem as maldades, os desejos, as impurezas, as lascívias, todo o homicídio. Ele atua para levar as pessoas a pecarem no meio de todo tipo de imundícia, seja ela moral, intelectual e espiritual. O diabo humilhava aquelas pessoas. Marcos capítulo 5, versículo 5, irmãos. Eu fico imaginando o ser humano ali. Andava sempre de dia, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, e ele se mutilava, ferindo-se com pedras, ele se automutilava. Ou seja, o relato do evangelista Marcos mostra que não havia descanso, porque é isso que o diabo faz. O diabo não quer que você descanse, o diabo não quer que você tenha paz, o diabo quer que você seja uma pessoa que vive debaixo de gritaria, o diabo quer que você seja uma pessoa que viva oprimido. É triste saber que aquele homem tinha parentes, mas não podia conviver com a sua família. É isso que o diabo faz, ele continua atuando para dividir as famílias. E a gente acha que é só problema de gênio, acha que é só problema emocional, acha que é o ego, irmãos. Você sabe onde é que o diabo atua? Quando não em possessão demoníaca, na vaidade do nosso ego. Meu direito, meus planos, minha vontade, ninguém vai mandar em mim. Ele não precisa te possuir, ele só precisa sugerir. É isso que o diabo faz. Continua atuando para que as pessoas sejam humilhadas, dia e noite, sem paz, dia e noite gritaria, dia e noite mutilação, e ele segue se camuflando atualmente com nomes de doenças sofisticadas, com ideologias aparentemente inocentes, e segue humilhando e atormentando pessoas. É preciso ter discernimento. Mas há uma segunda verdade triste aqui. O mundo tenta controlar e por fim ignora aqueles homens. Mateus 8, 28. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos, eu quero dar ênfase aqui, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Marcos capítulo 5, versículo 3, coloca para nós, vamos ler o versículo 3 e 4. Olha o que diz: esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-los. As pessoas daquela região, irmãos, se acostumaram com a condição daqueles homens. Deixa eles lá no túmulo, não vamos agarrá-los, não vamos mais fazer nada, deixa lá. Qual é a primeira coisa que me chama a atenção? Que é uma atuação do diabo ainda hoje. E presta atenção, jovem. Numa coisa que eu vou chamar a sua atenção aqui. O que o diabo quer é isolamento ou banimento social. Não era possível conviver com eles. Eles eram furiosos. Não era possível estar no mesmo ambiente que eles. Veja como o diabo atua: isolamento e banimento social. Sem família, sem amigos, sem relacionamentos. Você já parou para pensar, jovem, que esse desejo que você tem de ficar sozinho no seu quarto o dia inteiro é o diabo atuando para você viver em isolamento social? Você já parou para pensar, minha irmã, que esse sentimento de você querer ficar sozinha, trancada no quarto, só enfurnada em Netflix, querendo viver e morrer, é o diabo atuando para que você viva num isolamento social, num banimento social? Você já parou para pensar, meu irmão, que esse seu sentimento de querer viver solitário, exceto, entre aspas, quando você tem que entrar na caixinha do nada. Não tem porque a mulher fala 50 mil palavras por minuto, o homem fala uma. Aí dá um estresse no homem ouvir muitas palavras o dia inteiro, né? Sabe quando o seu marido fala: amor, eu preciso ficar quietinho um pouco? Não tem problema. Agora o problema é se ele quiser ficar quietinho o dia inteiro, toda hora. Aí é o capeta. Mas eu vejo, irmãos,
que muitas vezes o desejo de viver só, sem se relacionar com as pessoas, o desejo de se isolar de determinadas pessoas, se parecem mais com ações demoníacas do que ações de Cristo. Porque quando a gente pega o evangelho de Jesus Cristo, Jesus falou que nós devemos ser um. O salmista escreveu: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como óleo precioso que desce a barba do João, desce até a orla de suas vestes. Ali o Senhor ordena a sua. Não dá para ser crente em Jesus vivendo sozinho. Não dá para ser crente em Jesus sendo crente em casa. Se você quer viver no isolamento social sem conviver com as pessoas, isso é uma atuação demoníaca. É Ele que quer que você viva isolado. E essa sociedade é a sociedade mais individualista, mais isolada, mais que cultiva a bel prazer, a sua vontade própria, o banimento social. E a pandemia só agudizou isso, irmãos. E a gente não está discernindo que isso é atuação do diabo. O mundo tenta controlar e por fim ignorar aqueles homens porque quer resolver com ações humanas o que só pode ser resolvido com ações divinas. O mundo tenta conter o mal, cria regras, cria leis. Vamos criar a lei agora para o bandido, tal. Vamos matar fulano, vamos criar pena de morte, vamos criar penas leves, penas médias, porque é o homem tentando, por meio de regras, colocar as pessoas em cadeias, em correntes, para resolver problemas externos que só podem ser resolvidos porque são questões internas só com a ação de Deus. As correntes, as cadeias não controlam o ímpeto do mal que tem no coração dos homens. E Marcos deixa muito claro que eles eram arrastados, amarravam com correntes e cadeias, mas não podia conter. E nesse sentido eu chamo a atenção da igreja para que nós vamos orar por um avivamento, irmãos. A igreja precisa restaurar a sua mensagem de poder, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, porque enquanto muitos crentes favorecem e apoiam a bancada da bala, que ali está cheio de crente, estamos nos esquecendo que o que resolve o problema da humanidade não são as leis dos homens, mas é a lei do céu, é o evangelho de Jesus Cristo. Porque quantos estavam aí drogados, e que se nós caminhássemos no espírito desses homens da bala, onde tem muitos crentes, talvez eles não estariam aqui para contar a história, talvez não estivesse aqui falando e testemunhando o poder de Jesus. A sociedade quer amarrar, quer isolar a comunidade, irmãos. E aí outra coisa que é muito triste, versículo 34 de Mateus 8. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. A comunidade prefere a imundície, porque os demônios entraram nos porcos. Marcos relata aproximadamente 2.000 porcos. Era dinheiro. Gadara, quando eu fui estudar sobre Gadara é uma cidade rica. Jesus afeta a economia da cidade para salvar aqueles homens. E aqueles homens, aquela cidade valorizava mais o dinheiro, a posse, do que o poder de Jesus. Quando Jesus liberta aqueles homens, não tem alegria na comunidade, mas falta compaixão. Eles não se alegram com Jesus pela libertação daqueles homens, não, irmãos. Eles falam: sai daqui, Jesus, você está nos dando prejuízo, você não está nos causando problemas. Aquela comunidade não queria a presença de Jesus. A presença de Jesus confronta a sociedade, mas muitas vezes a sociedade prefere os porcos em lugar da sua presença. Muitas vezes a sociedade prefere a imundície em lugar da pureza de Jesus. E é o que a gente está vivenciando hoje. Enquanto quantas pessoas dão testemunho da sua salvação, de libertação, e querem amordaçar a igreja, dizendo que essas pessoas não devem testemunhar porque estão ferindo a dignidade de outras com a sua questão de ideologia de gênero. Mas eu vou olhar para dentro de nós aqui, dentro de casa, em sua vida e em suas atitudes.
Você prefere a imundície do pecado ou você prefere a pureza de Jesus? Jesus não santifica pecado. Jesus não valida pecado, a graça de Deus não valida pecado. Se você vive na prática do pecado, você não vai ver avivamento, você vai se auto-enganar e você vai estar contribuindo para a imundície, vai estar com roupa de santo sujo, com as bolotas dos porcos. Mas em último lugar, irmãos, para terminarmos, falamos do diabo, falamos da sociedade, mas eu quero falar para você nessa manhã que Jesus liberta, transforma e comissiona. Versículo 28. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo. Marcos capítulo 5, versículo 15, coloca para nós por gentileza. Marcos 5,15, aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Irmãos, sabe o que eu entendo aqui? Primeira coisa que eu quero que você saiba: se você tem vivido debaixo de isolamento social, isso tem sido uma ação do diabo. Se você tem visto o diabo atuar, e você até agora, até esta palavra, estava sem discernimento, e Deus está abrindo o seu entendimento, está abrindo o seu discernimento, saiba de uma coisa: os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Diante de tudo que a gente viu até agora nessa mensagem, sabe o que me impacta mais, irmãos? É saber que o diabo pode sim oprimir, que o diabo pode escravizar, que o diabo pode levar a pessoa para a opressão, ele pode sim trabalhar para destruir famílias e casamentos, mas diz no versículo 28 que Jesus chegou. Jesus chegou. E quando Jesus chega, irmãos, o demônio, Satanás, a sua opressão, ele é obrigado a se curvar e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai se curvar diante de Jesus e dizer: o que o Senhor quer de nós? Pedimos sua permissão. Nós não temos autoridade sobre você, você tem autoridade sobre nós. Jesus tem poder para destruir as obras do diabo. Quando Jesus chega, irmãos, temos a certeza de que grandes coisas acontecem. Jesus chegou aqui nessa manhã. Jesus passando no nosso meio nessa manhã, aleluia. Jesus está aqui, igreja. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Ele vai dizer o seguinte: você crê que Deus é um só? Você faz muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Jesus está aqui, amém, irmãos? Amém. O diabo pode estar oprimindo pessoas aqui, mas ele está tremendo aqui. Ele está tremendo. Ele está tremendo porque a palavra de Deus diz que ele treme. E Jesus chegou, e Jesus falou: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Marcos deixa claro, irmãos, que Jesus é superior aos demônios. Infelizmente, nessa questão da batalha espiritual, muitas vezes os crentes sem discernimento equiparam o poder de Deus com o poder de Jesus, e aí fica ensinando o crente já batizado, e fica ensinando quebras e mais quebras de maldições, e mais coisas, como se o poder de Satanás se sobrepusesse ao poder de Jesus. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. O poder de Jesus é maior. O poder de Jesus é maior. Infelizmente a ignorância faz o povo ir para esse tipo de caminho. A impressão é que dá que o poder do diabo se equipara ao poder de Jesus, mas não é assim, irmãos. O que atrapalha o crente, presta atenção, é ele dar legalidade para o diabo. Fala para o seu irmão assim: você dá fala assim, você dá legalidade para o diabo. Fala para ele. Quando você vive na prática do pecado.
E 1 João capítulo 3, versículo 8. Leiam comigo bem forte, a igreja toda. 1 João 3, 8. 1, 2, 3. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas leia bem forte agora. Se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Aleluia! Hoje vai cair por terra toda mentira, toda opressão do diabo na sua vida, na sua casa. Você não vai ficar lá, chegar na sua casa, ai, o meu filho, pastor, ai, essa... Não, você vai chegar lá, ó, com posição. Vai ficar em risco e falar, aqui quem manda é Jesus. E põe a mão na cabeça dele e repreende o capeta. E ora por ele, e jejua por ele. Vai falar, Satanás, aqui você não tem poder na minha casa. Aqui você não tem poder no meu casamento. Aqui você não tem poder na vida do meu filho. Você não tem poder no meu trabalho. Você não tem poder na minha vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, irmãos, ele restaura o valor da vida humana àqueles homens. Marcos 5,15. Eles agora, de furiosos, temidos, dominados por legiões, agora estão sentados, estão vestidos, estão em perfeito juízo. Como pode? Posso falar de você, João? Você deixa? Ele me contou uma fração do seu testemunho. Morava na rua, usava crack, diziam que não tinha jeito mais. Quando o cara pega o crack, acabou, não tem mais jeito para ele. Mas lá no final de 1980, Jesus pegou o João, tirou ele do crack, para a gente ter um som bonito desse aqui. Vestido, olha como ele está bem vestido, em perfeito juízo. Até então não me consta que ele é doido. Em perfeito juízo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele restaura a dignidade, ele restaura os casamentos, ele restaura os filhos, ele restaura, ele liberta, irmãos. Liberta as pessoas das cadeias dos grilhões e da liberdade. E não para por aí não. Marcos 5, 19 e 20. Olha que coisa linda. Jesus, porém, eles falaram, Jesus, a gente quer te seguir. Jesus, a gente quer ser seu discípulo. Jesus, a gente quer caminhar com você. Não. Vocês têm um chamado agora. Vai para casa, volta para os parentes, conta para eles o que o Senhor fez. Conta para eles que existe um Jesus. Conta para eles que o diabo não tem poder. Conta para eles que o reino de Deus é chegado. Conta para eles que embora a sociedade não tivesse compaixão de vocês, Ele tem compaixão. Conta para eles, versículo 20. Todos juntos, 1, 2, 3. Então ele foi e começou a proclamar e pregar tudo que Jesus tinha feito em todos os sete. Quem quer ter testemunho para contar aqui? Fica de pé. Vamos adorar ao Senhor.